O que o pai faz ao ouvi-lo gritar: "É meu irmão!" choca o milionário e a mendiga negra. O luxuoso hotel no centro de São Paulo estava repleto de convidados sofisticados, todos elegantemente vestidos, sorrindo, brindando, enquanto a música clássica preenchia o ar com notas de glória e glamour. Mas havia algo de estranho. Uma tensão invisível pulsava sob a superfície cintilante. No centro desse edifício majestoso, Carlos, o renomado milionário, observava seu filho Davi, enquanto ele corria entre os convidados, seu rosto radiante, sem saber que a vida deles estava prestes a mudar para sempre. Davi, com seus cabelos desgrenhados e olhos brilhantes de curiosidade, era a estrela da noite. Mas então, no meio de uma risada ensaiada, ele grita, em um tom que cortou o ar como uma faca: "É meu irmão!" E o mundo pareceu parar. O murmúrio crescente entre os presentes logo se transformou em um sussurro repleto de espanto. O olhar chocado de Carlos se fixou na direção de onde Davi estava a olhar. Ele sempre acreditou que Davi era seu único herdeiro, o príncipe em um reino feito de ouro e poder. Uma mistura de raiva, confusão e medo tomou conta dele. O que ele quer dizer com isso? Pensou. O silêncio pesado na sala era palpável. Os convidados começaram a fazer perguntas em voz baixa. Quem é essa mulher? Ela é realmente a mãe de Davi? O brilho da gala foi ofuscado por uma sombra de dúvida, fazendo com que até mesmo os mais poderosos se sentissem vulneráveis. Maria, perseguida pelo olhar incrédulo de todos, tinha dentro de si uma tempestade emocional. Nunca foi sua intenção causar um alvoroço, mas essa noite a revelação do filho, perdida na insanidade da cidade, estava prestes a expor segredos que ela havia guardado. Ao olhar para Davi, seu coração se apertou. Era mais do que um simples grito, era um chamado desesperado. Carlos, em meio à confusão, percebeu que tinha que agir. Baixou a cabeça, respirou fundo e caminhou até Davi, que olhava para Maria com uma mistura de amor e confusão. "Davi, vem aqui", disse, tentando manter a firmeza na voz, mas a resposta do garoto o atingiu com a força de um soco. "Pai, ela é minha mãe." Carlos sentiu o chão desabar sob seus pés. A raiz de sua riqueza, a base de seus negócios, poderia não ser tão sólida quanto imaginara, e aquele eco de irmão ressoava como um alerta para algo mais profundo, algo que ele havia tentado enterrar. Enquanto a verdade começava a emergir, o pressentimento de um dilema moral crescia. O passado de Maria estava entrelaçado com os negócios ilícitos que sustentavam a fortuna de Carlos. Era uma batalha que se desenhava, confusa e ameaçadora. Maria, com lágrimas nos olhos, encarava Carlos. Ambos cientes de que a guerra emocional pela custódia de Davi apenas começava. O que está em jogo era mais do que um simples teste de paternidade. Era uma colisão de vidas que nunca deveriam ter se cruzado, mas que agora estavam colidindo em um abismo de diferenças sociais. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Carlos sentiu o golpe das palavras de Davi ecoando em sua mente. Cada letra uma lâmina afiada. Enquanto a confusão tomava conta, algo mais assombroso começou a se dizer. O murmúrio se intensificava. O que está acontecendo? Ela é realmente a mãe? Maria, diante do olhar coletivo, estava paralisada. Sua expressão reflete uma mistura de medo e nostalgia. As memórias do passado, enterradas há tanto tempo, começaram a ressurgir, como fantasmas inquietos, clamando por atenção. E, de repente, as portas do hotel se abriram em um estrondo. Um grupo de pessoas, com feições determinadas, entrou, fazendo o ambiente vibrar em um silêncio abrupto. Carlos virou-se abruptamente. Seu coração disparou. Ele reconheceu um homem no meio da multidão. Era Rodrigo, um antigo sócio que ele acreditava estar em seu passado. O olhar de Rodrigo era eletricamente lançado na direção de Carlos, uma chama de raiva nos olhos. Carlos se lembrou de sua traição, um acordo que não deveria ter rompido. Mas o que ele não esperava era que Rodrigo estivesse acompanhado por algo ainda mais surpreendente. Um jovem que se parecia exatamente com Davi. Ao ver aquele menino, um rosto familiar, os mesmos olhos radiantes, Davi deu um passo atrás, o medo estampado em seu rosto. Quem é ele, pai? O pergunta cortou o ar. A sala parecia girar. Carlos sentiu que a realidade estava se desmoronando ao seu redor. Rodrigo, com um sorriso sardônico, começou a falar. Carlos, você não se lembra de mim? Mas o que você não sabia é que seu pequeno príncipe não é o único. Este é Léo e ele é seu filho também. Ele tem o mesmo direito ao seu nome e à sua fortuna. O impacto da revelação foi como um soco no estômago. Davi olhou de Carlos para Maria em busca de respostas que ninguém tinha. Maria, agora em choque, quase caiu. O passado não era apenas uma sombra, era um labirinto de mentiras e traições. Isso não pode estar acontecendo, ela gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu nunca disse nada, eu não sabia. Carlos, suando frio, encarou Rodrigo, a raiva se misturando com o medo. Como assim ele tinha um filho que nunca soubera e que ali, na liga que deveria proteger seu legado, havia aumentado a tempestade? O ambiente era de pura agitação. Todos na sala estavam agora em suspense, observando a batalha de emoções que tomava conta da cena. Carlos sentiu o peso de 1000 olhares sobre ele e, com a voz tremendo, questionou. Desde quando você sabe disso, Rodrigo? Desde sempre, Carlos. Desde que você decidiu que era mais importante manter as aparências do que enfrentar a verdade. Leo é seu filho e Davi é seu filho. Poderia haver um futuro mais caótico. As palavras de Rodrigo cortaram a tensão como uma faca. Carlos olhou para Davi, depois para Léo, e sentiu um nó crescer em sua garganta. O que isso significava? 2 crianças, frutos de uma vida repleta de artifícios. Os segredos, as traições, a ambição. Tudo agora se entrelaçava em um enredo de emoções e conflitos.
A sala estava tomada pelo pânico e pela incerteza. Perguntas não ditas pairavam no ar. Quem seria Davi? Quem seria Léo? E principalmente, o que Carlos faria a seguir? O peso do dilema caiu como uma avalanche. E a noite ainda tinha muitas revelações guardadas. A única certeza era que a batalha estava apenas começando e as vidas de todos ali estavam prestes a mudar para sempre. Carlos olhou para Léo, confuso. Seu mundo, que sempre foi tão controlado, agora estava se fragmentando em 1000 pedaços. Davi, com os olhos arregalados, parecia ver tudo acontecer devagar, como em um filme estragado. As palavras de Rodrigo ainda ecoavam em sua mente. Léo é seu filho também. O que isso significava? O que ele faria agora? Uma tremedeira percorreu o corpo de Carlos. Ele encostou a mão na mesa buscando apoio. O silêncio era ensurdecedor e os convidados, antes tão elegantes, estavam agora imóveis, cada um absorvendo a revelação da noite. O senhor no terno brilhante sussurrou para a esposa. A dama com joias preciosas olhava com a mão na boca. O ambiente de gala transformou-se em um campo de batalha emocional. Você não pode fazer isso, Rodrigo! Carlos gritou, sua voz traída pela raiva e desespero. Você está tentando destruir tudo! Ele olhou para Davi, que por um momento parecia prestes a chorar. E então, em meio a toda essa confusão, uma nova figura entrou em cena. O segurança do hotel, um homem alto e musculoso, começou a se aproximar com um olhar sombrio. Senhor, precisamos conversar, ele disse. Sua voz grave cortando o clima pesado, mas a tensão estava em outro lugar. Antes que Carlos pudesse protestar, a sala tremeu com um grito angustiado de Maria. Não! Ela estava pálida, seus olhos fixos em Rodrigo. Carlos notou que sua expressão estava mudando. O olhar dela, antes de choque, agora se tornava uma determinação feroz. Você não pode me usar como uma peça do seu jogo! Rodrigo sorriu, mas era um sorriso frio. Um sorriso que deixava clara a sua maldade. Ah, Maria, você sempre foi tão ingênua. Tem tanto a descobrir, mas não sou eu quem vai lhe contar. Um frio percorreu a sala. O que mais havia ali, escondido nas sombras? Carlos decidiu que já tinha visto o bastante. A adrenalina pulsava em suas veias. Vamos sair daqui! Ele gritou para Davi, puxando seu braço. Mas o garoto hesitou, olhando para Léo. O que significava isso para ele? Mas antes que Carlos pudesse mover-se, o segurança disparou como um relâmpago em direção a Rodrigo, que recuou como se estivesse prestes a se transformar em um gato encurralado. Você está sob prisão! Ele gritou, e as palavras deixaram todos perplexos. E então, de repente, um som alto e estrondoso foi ouvido. As portas do hotel se abriram novamente e um grupo de policiais entrou. Rostos sérios, armas em punho. Estamos aqui por causa de uma denúncia anônima, corrupção, tráfico e outras acusações graves. O filho de Carlos ficou parado, orando que tudo aquilo fosse um pesadelo. Carlos sentiu o coração quase parar. Ele estava cercado, sem saber o que fazer. Rodrigo, você armou tudo isso, não foi? Carlos gritou, enquanto os policiais começavam a prender Rodrigo. Agora, não só as revelações sobre os filhos, mas uma rede de corrupção estava prestes a se desdobrar diante de
todos. Não, Carlos, Rodrigo respondeu, agora sendo algemado. Você não entende. Eles não estão atrás de mim. Eles estão atrás de você. As palavras deixaram todos em estado de choque. Carlos sentiu o mundo desabar de novo. Ele olhou para Maria, os rostos dos convidados agora distorcidos de confusão. As luzes do hotel se apagaram de repente, todo mergulhando em escuridão. Um sussurro se espalhou pela multidão. Medo e pânico, e em meio ao caos, uma silhueta apareceu, uma pessoa que parecia vinda de outro lugar. Algo dentro de Carlos dizia que aquela figura estava prestes a mudar tudo novamente. Todos estão prestes a descobrir a verdade. A voz desceu como uma sombra intoxicante. O que mais poderia estar escondido? O que mais aquelas pessoas sabiam? A tensão aumentava e as promessas de um futuro desmoronando davam espaço à incerteza. O cenário estava armado. O que seria dessa noite? A única certeza era que tudo estava prestes a mudar. E Carlos precisaria enfrentar as verdades que ele nunca quis enfrentar. A sala estava em silêncio. Uma tensão palpável pendia no ar. O homem na porta, vestido de preto, projetava uma sombra intensa. Ele parecia sobrenatural, uma aparição que poderia mudar tudo. Quando a escuridão envolveu o hotel, um pânico instantâneo tomou conta do espaço. As pessoas gritaram e algumas se jogaram ao chão. Os policiais, com suas armas em punho, estavam prontos. Mas o verdadeiro terror estava no rosto de Carlos. "Quem é você?" ele perguntou. A voz quase um sussurro. O desconhecido sorriu, mas não era um sorriso gentil. Era um sorriso que prometia problemas. Ele se aproximou de Carlos, cada passo ecoando como um golpe de sino. Se você quer saber a verdade, você pode ter que enfrentar o que defendeu por tanto tempo, ele disse, sua voz rouca. A multidão estava em choque. As mulheres se agarravam aos homens e Davi, com os olhos marejados, olhava para o pai em busca de segurança. Leo estava paralisado, seu olhar alternando entre o pai e o desconhecido, enquanto Rodrigo estava prestes a ser algemado, mas ainda tinha um sorriso de triunfo. Em meio ao caos, as vozes dos convidados soavam como zumbidos. "Ele é um louco!" sussurravam. O homem olhou diretamente para Carlos. "Você realmente pensou que poderia esconder tudo? Suas mentiras não vão ficar presas por muito mais tempo." E antes que qualquer um pudesse reagir, ele fez um gesto rápido. Um segundo depois, 2 pessoas emergiram da multidão. Carlos estremeceu ao ver os rostos conhecidos. Eram Sofia e André, seus irmãos, que havia muito acreditava estarem desaparecidos em algum lugar do mundo. Não pode ser, Carlos balbuciou, a incredulidade misturando-se à raiva. A sala tremeu com o murmúrio da multidão. "Vocês estão vivos?" As palavras saíram como um grito, intenso e desgastante. Sofia, a mais velha, olhou para ele com um olhar carregado de dor. "Não foi escolha nossa, Carlos. Mas você escolheu se afastar." As palavras dela cortaram mais fundo do que um punhal. André, com um olhar sombrio, apontou para o homem misterioso. "Ele não veio para brincar. Ele é a chave para a verdade, assim como nós." O ar ficou pesado com a revelação. O que eles sabiam? O que mais Carlos tinha escondido? O passado estava voltando, e não era apenas para assombrá-lo.
Era uma coleção de segredos prestes a ser revelada. Maria, em meio ao tumulto, agora estava radiante com um novo tipo de raiva. Carlos, como você pode? Eles são seus irmãos. A cada palavra, a tensão aumentava como uma corda prestes a se romper. Carlos, em choque, virou-se para Maria. Mas eu pensei que tinham morrido. Será que todos estavam uma contra? O que está acontecendo aqui? Sua voz tremia de desespero. O homem que até então ficara quieto agora falou novamente. Seus irmãos têm algo que você precisa. A história que você construiu, a vida que viveu, tudo foi uma farsa. O que você realmente souber sobre eles, sobre você? O silêncio se espalhou novamente, enquanto a mente de Carlos corria. Suas mentiras, suas escolhas, tudo estava nas mãos daquele homem. As luzes soaram com um tremor leve, e de repente a porta ao lado se abriu. Uma mulher, elegantemente vestida, entrou. Ela tinha uma presença forte e confiante. Avancem, vamos esclarecer tudo agora! Ela se dirigiu a Carlos e o queixo dele caiu. Era sua mãe, que ele acreditava ter morrido anos atrás. O que você está fazendo aqui? Carlos gritou, o desespero crescendo dentro dele. As pessoas ao redor olhavam em choque. Você me deixou! Você abandonou sua família! Ela respondeu fortemente. E agora a verdade irá te libertar. A escolha está em suas mãos. A sala estava em um frenesi, cada rosto refletindo o horror e a confusão. Carlos, enredado em emoções contraditórias e devastadoras, mal sabia como reagir. O que significava tudo isso? Verdades enterradas, uma vida construída sobre mentiras, e o peso dessas revelações ainda o pressionava. As relações frágeis e o futuro incerto formaram um colapso em sua mente. E, como se o universo estivesse respondendo ao turbilhão, um tiro ecoou no ar. O mundo parou. Gritos de dor e pânico se espalharam. Carlos congelou, seus olhos arregalados em direção ao som. O que aconteceu? Ele já não sabia quem era, mas ficou claro que nada seria como antes. O caos reinou, e os redemoinhos de verdades, mentiras e dores estavam apenas começando. Em quem ele poderia confiar agora? O silêncio após o tiro era ensurdecedor. As vozes se calaram e a tensão parecia palpável, como uma corda esticada prestes a arrebentar. Carlos, paralisado, não conseguia entender o que estava acontecendo ao seu redor. O cheiro de pólvora ainda pairava no ar e a confusão era um manto pesado sobre todos ali. De repente, o homem de preto saltou para frente, seus olhos como chamas. Essas revelações não são nada comparadas ao que está por vir. Ele olhou para Carlos com um sorriso. Não um sorriso amigável, mas um sorriso que transparecia malícia. O gelado na espinha de Carlos se intensificou. A mulher que se dizia sua mãe agora avançava, seus olhos fixos nos irmãos que ele acreditava mortos. Vocês precisam entender a verdade, Carlos. Todo esse tempo você esteve no escuro. Sua voz tremia com emoção. Mentira! Você me abandonou! Carlos berrou, mas as palavras estavam surgindo de sua boca como se não fosse ele quem as dissesse. A vida dele, que sempre pareceu controlada, agora desmoronava em um cataclismo. E então Léo, que até então parecia um espectador apavorado, começou a se mover em direção ao desconhecido. Quem é você? Ele perguntou, quase em suspiro. O homem sorriu de novo, agora de forma plena, como se estivesse prestes a revelar um mundo oculto.
Eu sou a chave que você não sabia que precisava, Léo. A tensão era palpável e Carlos se sentiu como se estivesse perdendo o controle de tudo. Você e Davi precisam saber quem vocês realmente são. Por favor, Maria falou, a voz sem fôlego. Não desgrude mais a verdade de nós. O homem fez uma pausa dramática. E se eu dissesse que a verdade é que um de vocês não é quem pensa que é? O impacto das palavras foi como uma bomba explodindo em um campo de flores. Tudo foi feito em 1 segundo e não houve como impedir. O olhar de Carlos se fixou em Davi, em um mix de confusão e temor. O garoto estava pálido, os olhos arregalados, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. "O que você quer dizer com isso?" Carlos gritou, mas a pergunta saiu fraca como uma súplica. "Um deles é adotado e um deles é fruto de um segredo ainda mais profundo entre você e Rodrigo", o homem disse. Carlos se sentiu encolher a mente girando. Vocês vivem em um ciclo de mentiras, mas a verdade sempre vem à tona. "Mentiroso!" Carlos disparou com raiva, mas sua voz falhou sem convicção em alguma. A tensão na sala era eletrizante. Os convidados, agora completamente paralisados, observavam como se tudo tivesse em filme. As expressões de choque eram um reflexo do que estava tumultuando dentro de Carlos. Ele sentiu o estômago embrulhar. E se houvesse verdade naquelas palavras? Um filho adotado? Davi, seu Davi, não poderia ser fruto de uma mentira. "Como você sabe disso?" perguntou um dos policiais, o olhar cético mais intrigado. "Se tudo isso é verdade, então por que nos arrastou para esta confusão?" "Porque só assim poderiam saber a verdade. A verdade que defenderam de si mesmos durante tanto tempo", o homem afirmou, como se estivesse falando de um segredo guardado a 7 chaves. Carlos olhou para Rodrigo, que agora parecia menos um adversário e mais alguém que sabia mais do que deixara transparecer. As emoções se amontoavam. Dor, desespero e raiva misturavam-se em um turbilhão que não poderia ser silenciado. Enquanto isso, Davi e Léo se encararam. Uma nova tensão surgindo entre eles. O que isso significava para o futuro deles? O peso da revelação tornou-se angustiante. Carlos percebeu então que as relações eram como vidro. Um golpe errado e tudo poderia se espatifar. Mas, antes que ele pudesse falar mais, outro tiro ecoou. Desta vez, o pânico tomou conta de todos. As luzes se apagaram novamente e Carlos sentiu a mão de Maria apertar seu braço. "O que mais está escondido nesta noite infernal?" A pergunta pairou no ar, cheia de urgência. E antes que um único movimento pudesse ser feito, uma figura surgiu das sombras, envolta em mistério. Algo dentro de Carlos dizia que as reviravoltas estavam apenas começando. No coração daquela noite caótica, a verdadeira natureza de cada um estava prestes a ser exposta, e a única certeza é que ninguém sairia ileso daquele vendaval de segredos. O silêncio após o tiro era ensurdecedor. As vozes estavam congeladas e a tensão era palpável. Carlos ficou paralisado, sem saber se corria ou se escondia. O homem de preto sorria. Uma expressão que misturava satisfação com um toque de desprezo. Ele parecia se alimentar daquela confusão. A luz vacilante dos lustres se destacou e o eco do disparo pulava nas paredes do hotel. O
pânico começou a se espalhar como fogo em palha seca. Todos olhavam para o centro da sala, onde o policial que havia feito a denúncia agora... Carlos sentiu seu estômago se revirar. O que estava acontecendo? Onde estavam Davi e Léo? Ele não podia deixar que aquela cena se tornasse um total pesadelo. Mas, então, a visão de Davi o chamou de volta. O garoto agora estava no chão, seu pequeno rosto pálido, expressando uma mistura de medo e confusão. Correu até ele, mas antes que pudesse alcançá-lo, Maria o agarrou pelo braço, seus olhos cheios de desespero. "O que você fez, Carlos?" Sua voz tremia, cheia de emoção reprimida. "Eu não fiz nada." Ele se viu gritando. "Nunca quis que isso acontecesse." Enquanto isso, as coisas ficaram ainda mais confusas. O segurança que havia se aproximado antes agora estava sobre o homem de preto, rompendo-o no chão. "Calma, todo mundo! Precisamos acompanhar a situação", disse ele. Mas os rostos dos convidados estavam pálidos, aterrorizados. "Quem é ele?" chamou, suas palavras quase se misturando com lágrimas. Carlos olhou em volta, o olho do seu filho implorando por respostas. Léo parecia ter desaparecido. O ambiente tinha mudado. Não era mais uma gala glamurosa, mas um cenário de horror. "Você não sabe quem ele é?" Maria sussurrou. "É o homem que estava atrás de você o tempo todo." Sua voz estava carregada de medo. O homem de preto, agora imobilizado, começou a rir. Uma risada baixa e sombria. "Você realmente achou que poderia proteger seu mundo de segredos? Olha onde isso te trouxe!" Seus olhos estavam brilhando de uma forma insana. O que ele sabia? Mas o que aconteceu a seguir mudou tudo. A porta do hotel se abriu com um estrondo. A luz quente da rua iluminou um novo grupo de pessoas. Entre elas, uma mulher apareceu. Carlos não podia acreditar no que via. Era Sofia, sua irmã, e ela segurava uma pasta, claramente nervosa. "Carlos!" ela gritou com a voz cortante. "Você precisa saber a verdade. Você está em perigo e não tem ideia do quanto." A sala se calou novamente, os olhares convergindo sobre ela. De preto franziu a testa, confuso, como se soubesse algo que ainda não havia revelado. O silêncio era tão grave que você poderia ouvir o coração de cada um ali. Carlos ficou imóvel, o mundo girando ao seu redor. A verdade? Que verdade? Ele se perguntou, a raiva e a confusão em um turbilhão de emoções. Sofia enfatizou. "O que você não sabe é que Davi não é seu filho." As palavras dela atingiram Carlos como um golpe. Sentiu um nó se formar na garganta e a sala ficou em choque. O que ela queria dizer? Um murmúrio começou a se espalhar. Carlos virou lentamente a cabeça para Davi, que olhava para ele, um garoto perdido em um labirinto de incertezas, sua inocência ameaçada. "Mãe, o que a tia está dizendo?" Davi questionou, a voz tremendo. Sofia continuou. "Ele é a chave para tudo isso, Carlos. O que você não sabe sobre seu passado?" E enquanto ela falava, o homem de preto começou a se debater sob o segurança, seu olhar vitral revelando algo mais profundo. Em um instante, Carlos percebeu que o jogo de poder estava mudando. Entre os segredos, promessas quebradas e um passado cheio de sombras, a verdade estava prestes a emergir de uma forma explosiva. "Esse homem sabe mais do que você imagina", Sofia chorou, sua voz elevada. "E seu pai, ele estava envolvido em coisas que você nem sonha."
E aqueles que achou que eram seus amigos não eram nada mais do que traidores. A sala estava cheia de tensão. Carlos se sentiu como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. O passado, com suas mentiras e revelações, apressava-se em busca de resposta. E, enquanto isso, a batalha de emoções atingia seu ápice. A única certeza que restava era que a noite, com todas suas reviravoltas, estava longe de acabar. E o que mais poderia ser revelado? Que verdades estavam escondidas nas sombras? Essa era a pergunta que agora pairava no ar, como uma sombra ameaçadora pronta para cair sobre todos. O silêncio após o anúncio de Sofia parecia estar sufocando todos ali. A revelação de que Davi não era filho de Carles ainda pairava no ar e a confusão reinava. As pessoas olhavam entre eles, um misto de espanto e curiosidade brilhando em seus olhos. Carlos estava paralisado, seu coração disparando de uma maneira que ele nunca havia sentido antes. O que essa verdade significava? Ele se esforçava para processar a avalanche de emoções. Como você pode dizer isso? Carlos gritou, as palavras saindo em um fluxo desesperado. Davi é meu filho. Eu estive lá quando ele nasceu. Davi, que estava a poucos passos de distância, olhava com olhos arregalados, claramente tentando juntar as peças do quebra-cabeça que se tornou sua vida naquele momento. Sofia não hesitou. Você não entende? Davi é fruto de uma doação anônima. Você pensou que tinha controle sobre tudo isso, mas não sabia que era parte de algo muito maior. Antes que Carlos pudesse responder, o homem de preto, antes subjugado, começou a se levantar. A verdade é que tudo isso é mais complicado do que você pode imaginar, Carlos. E você está prestes a descobrir isso da pior forma possível. Mais uma vez, o silêncio tomou conta, agora atingido de uma tensão palpável. Os convidados, antes uma plateia elegante, estavam paralisados, trocando olhares nervosos. O murmúrio da multidão começava a se transformar em um eco distante. E, com uma rapidez que ninguém pôde prever, o homem deu um empurrão forte contra o segurança que o mantinha no chão. O corpo do segurança se estatelou contra a parede com um barulho surdo. Agora você vai saber a verdade! O tom do homem era quase triunfante. De repente, um grito desesperado ecoou pela sala. Maria, instintivamente, saltou em direção a Davi. Carlos, em um impulso, tentou alcançar o filho, mas o estrondo parecia estourar dos fundos do hotel com horror. Todos se voltaram para a entrada. Algo ou alguém estava forçando a entrada. E assim que a porta se abriu de uma vez, uma figura familiar emergiu das sombras. Era André, irmão de Carlos, segurando uma arma em punho. Afastem-se! Ninguém se mexa! As pessoas começaram a gritar em pânico, enquanto Davi, bomba de adrenalina e temor, acenava. Tio, não! Agora você me escuta, Carlos! André disse, a voz apática, mas cheia de emoção reprimida. Eu sabia que você nunca se preocuparia com a verdade. Você destruiu nossa família por causa de sua egoísta ambição. A pressão no ar parecia que poderia se romper a qualquer momento. Carlos estava em estado de choque. O que você está dizendo? O que você sabe? Ele precisava de respostas. As palavras de sua irmã ecoavam em sua mente como um mantra sufocante. A vida que ele construiu estava se desmoronando e ele ainda tentava entender a realidade. André não recuou. A verdade que você está prestes a descobrir irá mudar
tudo. E a culpa não será só sua. Estivemos lá, sempre assistindo você se afundar em suas mentiras. O que você sabe? Carlos estava prestes a explodir. Uma misturada de raiva e dor tomou conta dele, e as formas de protesto se tornaram gritos desesperados. André olhou para Davi e Léo, ambos agora confusos e apavorados. Eu conheço segredos, Carlos, e você não é o único que fez escolhas. Sua riqueza e poder têm mais a ver com traições do que com feitos. E a sala ficou em silêncio novamente, o peso de suas palavras pendendo como um manto escuro. Carlos queria rebater, mas o tumulto de emoções, a necessidade de proteção, o medo pelas crianças, tudo se misturou, tornando-se quase insuportável. Então, em meio ao crescente caos, um som ensurdecedor atravessou o ar. O primeiro tiro, disparado por André, ecoou como um trovão. O corpo de Sofia caiu ao chão, paralisado, enquanto o desespero tomava conta de Carlos. Uma onda de horror inundou a sala. O mundo de Carlos estava desmoronando em um instante. Uma revelação assombrosa e devastadora se revelava, e em segundos a vida de todos estava à beira do abismo. Você, Carlos gaguejou, mas a incapacidade de articular suas palavras era esmagadora. Ele se encontrava diante de uma escolha: enfrentar a verdade de uma vez por todas ou mergulhar em mais mentiras. Mas naquele momento, as consequências do ato de André reverberavam, transformando tudo e todos ao mesmo tempo. O que mais poderia ser revelado? O que isso significava para Davi e Léo? O caos estava apenas começando, e a única certeza que Carlos tinha era que nada seria como antes. O silêncio, após o disparo de André, parecia carregar todo o peso da sala, como se o tempo tivesse parado. Carlos estava em estado de choque, a visão embaçada pela incerteza e pela dor. Sofia jazia no chão, olhos fechados, como se o mundo tivesse silenciado para sempre. O pânico se espalhou pela multidão. Algumas mulheres cobriram a boca, enquanto homens começaram a gritar. Davi tremia, agarrado à mão de Maria, que estava pálida, o medo refletido em seu olhar. Não! Isso não pode estar acontecendo! Carlos sussurrou, sentindo a adrenalina percolando por suas veias. Sofia! Ele se atirou em direção à irmã, mas suas pernas pareciam pesadas como chumbo. O caos era absoluto. As pessoas começaram a se agitar. Chame uma ambulância, alguém, por favor! O homem de preto, que até aquele momento parecia uma sombra distante, agora se levantou. Ele sorriu de forma fria. Tudo isso é apenas o começo, Carlos. Você está apenas começando a fazer as conexões. E, com um movimento rápido, ele se virou para Davi e Léo. Esses meninos têm mais a ver com tudo isso do que você imagina. Cale a boca! Carlos gritou. Ele se virou com tanta força que quase perdeu o equilíbrio. Você não sabe do que está falando! Mas o homem não parecia preocupado. Ah, Carlos, você ainda não entende. Existe uma verdade sobre Davi que você não está preparado para ouvir. E, antes que alguém pudesse intervir, ele avançou. Nesse instante, um tremor percorreu a sala. As luzes começaram a piscar, como se uma tempestade estivesse se aproximando. E quando elas se apagaram completamente, um grito profundo ecoou. Era Leandro! Um velho amigo de Carlos que ele acreditava estar fora de sua vida. Chegou a hora de revelar tudo. As luzes se acenderam novamente, revelando Leandro em pé como um olhar determinado. Ele segurava o que parecia ser um pendrive.
Carlos, você e sua família ignoraram o que aconteceu, mas eu estou aqui para garantir que a verdade venha à tona. As gravações que tenho vão mudar tudo. Gravações? Que gravações? Carlos perguntou, a mente girando. Ele nunca imaginou que Leandro estivesse por trás de tudo. O tumulto aumentava, cada palavra como um eco, ressoando na sala. Gravações da noite em que tudo aconteceu. Você precisa ver isso! Leandro exclamou, sua voz penetrante. Ele virou-se para a multidão, que agora estava atenta. Essas gravações mostram não apenas a verdadeira paternidade de Davi, mas revelam uma rede de manipulações nas quais você, Carlos, nunca quis se aprofundar. Um murmúrio percorreu a multidão. Vários rostos se viraram em direção a Carlos. Ele se sentiu tenso, como se estivesse prestes a ser exposto. Isso é loucura! Todas essas mentiras? É isso que vocês estão me dizendo? Ele gritava, tentando abafar o medo crescente dentro de si. Mas era tarde demais. Leandro continuou. O que você não sabe é que esta gala está completamente interligada às suas decisões. E Davi? Davi não é o que você pensa que é. As palavras cortaram como uma faca. Carlos sentiu um nó se formando na garganta. A dor da revelação se acumulando. O que quer dizer com isso? Ele perguntou, agora em um sussurro, o olhar fixo em Leandro. Davi é filho de Rodrigo. E não é só isso. As palavras pairavam no ar, como um pesadelo prestes a se tornar real. Leu também é seu filho, Carlos. É um segredo que nunca deveria ter vindo à tona. Mas você não pode mais fugir da verdade. Davi, paralisado, olhou para Carlos, seu pequeno rosto refletindo confusão e dor. Pai, o que está acontecendo? Um choque profundo tomou conta do ambiente. Enquanto cada rosto na sala demonstrava incredulidade, Carlos sentiu a terra sob seus pés deslizar, como um tremor sísmico que ameaça engolir tudo. Era demais o que mais estava escondido. Então, em meio ao caos, um novo som ecoou. Um celular começou a tocar. Alguém olhou para o aparelho em sua bolsa e um nome piscou na tela. Rodrigo! O clima instantaneamente mudou. Todos os olhares se voltaram para Carlos. E ele percebeu que, de alguma forma, essa ligação era a chave para um novo mistério prestes a se desdobrar. Se você ainda tiver coragem, Carlos, Leandro disse, com um tom sombrio, atenda essa ligação. Você não tem ideia do que a verdade pode desencadear. E com isso, o peso das escolhas e das consequências estava longe de terminar, mergulhando todos em um abismo de incertezas que clamava por uma resposta. E ela poderia mudar tudo mais uma vez. O silêncio após o anúncio ainda estava pesado no ar. Carlos olhou para Leandro, sua mente fervilhando com a possibilidade do que tudo isso poderia significar. As palavras de Sofia ecoavam como um tambor, e ele sentia que a realidade estava se despedaçando em sua frente. O desespero aflorava enquanto os olhares dos convidados se fixavam nele, cada um absorvendo a nova trama. Davi, com uma expressão de confusão e medo, soltou a mão de Maria. Pai, isso é verdade? Seu olhar era um misto de inocência e uma súbita percepção de que tudo o que ele acreditava poderia estar desmoronando. Carlos queria gritar que tudo era uma mentira, que não poderia ter qualquer base. Mas algo dentro dele começou a duvidar. Enquanto isso, o homem de preto, que parecia ter
todos os trunfos nas mãos, sorriu com um brilho maligno. A verdade tem um jeito curioso de se revelar, não é mesmo, Carlos? E você, que sempre viveu nas sombras do poder, agora está exposto à luz. Bom, um novo barulho irrompeu na sala enquanto a tensão à flor da pele era acompanhada por murmúrios e sussurros entre os convidados. O clima estava insuportável e, num momento de distração, Carlos pegou o celular que estava vibrando em seu bolso. A tela iluminou com o nome Rodrigo piscando. A sala congelou. Todos os olhares se voltaram para ele novamente. Carlos hesitou, mas não era só ele que estava em jogo. Ele atendeu. As palavras estavam presas na garganta, mas ele forçou um alô? Carlos, precisamos conversar. A voz de Rodrigo atravessou a linha, com um tom de urgência. Tem coisas que você não sabe sobre o nosso passado em comum e sobre seus filhos. Um frio correu pela espinha de Carlos. O que você quer dizer? A pergunta saiu como um sussurro, sua voz quase quebrando sob a pressão do momento. Antes que Rodrigo pudesse responder, uma explosão de som interrompeu a conversa. Um novo disparo ecoou pela sala, e então tudo desabou em um caos absoluto. Carlos virou-se rapidamente para ver de onde vinha o disparo. Foi quando uma figura emergiu da multidão, segurando uma arma. Uma mulher com um olhar decidido. Alguém que Carlos conhecia bem. Era Clara, sua ex-esposa, que ele acreditava estar fora de sua vida para sempre. Os olhos dela brilhavam com uma mistura de raiva e determinação. Você se esqueceu de mim, Carlos? A voz dela cortou a tensão como uma faca. Você achou que poderia simplesmente se afastar? Essa história não é apenas sua. A sala ficou em completo alvoroço. Gritos, empurrões, pessoas buscando a saída. Davi estava petrificado, sua pequena figura prensada entre Maria e Léo, que agora olhava entre Carlos e Clara, sem entender o que estava acontecendo. Clara! O que você está fazendo? Carlos gritou, o desespero evidente em sua voz. Estou aqui para saber a verdade, Clara cortou. E vocês não vão se livrar tão facilmente dos segredos que guardaram as 7 chaves. A tensão era palpável e o ambiente na sala se dividia, quase como se o tempo tivesse parado, todos aguardando o próximo movimento. E em meio ao caos e confusão, Carlos compreendeu. Tudo o que ele considerava seguro estava desmoronando. As mentiras e os segredos estavam surgindo como uma tempestade violenta, e com cada nova revelação, o que poderia ser ainda mais devastador pairava no ar. O passado havia voltado para assombrá-lo com uma força inimaginável. Agora você vai entender, Carlos, Clara gritou, sua voz ecoando. Sobre Davi, sobre você e sobre mim. Ele sentiu o mundo à sua volta girar, enquanto tentava absorver o que essas palavras significavam. No fundo, uma certeza começava a se formar. Havia algo sobre o passado que Carlos ignorava completamente. Enquanto Clara se preparava para falar mais, um grito de Léo cortou a sala. O que está acontecendo? O que você sabe, mãe? As conexões se tornaram avassaladoras. Em meio à confusão, Carlos percebeu que a narrativa que ele havia construído ao longo dos anos estava ao seu redor, como uma teia prestes a ser rasgada. A única certeza ali era que essa noite estava longe de acabar. Algo ainda maior,
ainda mais perturbador, estava prestes a ser revelado. A tensão era insuportável e a sala, agora um campo de batalha entre segredos, transformava-se em um labirinto de ansiedade. O que mais poderia surgir das sombras? O que mais estava prestes a ser revelado? Carlos estava prestes a descobrir, e todos ali, colhidos entre as mentiras, sabiam que a história tinha muito mais a se desenrolar. O som do disparo ainda reverberava na sala, mas agora o caos havia se acalmado. Todos estavam paralisados, absorvendo a cena incrivelmente confusa à sua frente. Carlos estava em choque, sentindo o mundo em volta desmoronar enquanto olhava para Clara. Seu coração batia descompassado, uma tempestade de emoções misturadas. Raiva, medo, confusão. Você não pode simplesmente invadir assim. Carlos gritou, mas sua voz tinha um toque de desespero. O que você quer, Clara? Eu quero a verdade! Ela respondeu, e o fervor nas suas palavras ecoou pela sala, despertando o que parecia ser uma multidão de segredos. Você pensou que poderia deixar tudo para trás, mas nunca irá me esquecer, Carlos. E nunca esquecerá de Davi e do que realmente aconteceu. Os olhares estavam todos fixados neles. A tensão pendia no ar, como uma corda prestes a se romper. Davi e Léo estavam próximos, seus rostos refletindo uma mistura de insegurança e medo. O que você está dizendo, mãe? Davi perguntou, a voz trêmula. As palavras dela reverberaram em seu pequeno coração, criando um nó que dificultava a respiração. Eu estou dizendo que você não é apenas uma parte do meu passado. Você é mais do que isso e está aqui para resolver infinitos problemas que você nem imagina. Clara respondeu, a determinação em sua voz forte o suficiente para cortar a sala. Mas antes que pudesse proferir mais palavras, o homem de preto interveio, sua presença sombria tornando a cena ainda mais tensa. Chega de joguinhos. A verdade é que todos vocês têm segredos que precisam se enfrentar. E Carlos, você sabe exatamente do que estou falando. André, que estava com a arma nas mãos, olhou de um para o outro, sua expressão repleta de frustração. Esta confusão toda foi causada por sua ganância, Carlos. Não é hora de fugir. É hora de encarar. Enquanto os murmúrios cresciam entre os convidados, Clara, com um gesto rápido, puxou um papel amarelado do bolso. Eu tenho algo aqui que pode mudar tudo. Provas, Carlos. Provas que vão abrir seus olhos para toda essa história. Carlos sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Prender o olhar em Clara, ele já sabia que ela não estava brincando. O que é isso? Sua voz soou mais hesitante do que gostaria. Ela olhou profundamente em seus olhos e declarou. É uma confissão, Carlos. Coisas que foram escondidas há muitos anos, ligando todos nós. Isso pode salvar ou destruir sua família. Nesse momento, a verdade parecia palpável, flutuando no ar como um cheiro estranho. Todos aguardavam, o ambiente tão tenso que quase podia ser cortado com uma faca. Carlos se viu em um dilema: lutar pelas suas mentiras ou ter a coragem de enfrentar a verdade de uma vez por todas. Todos nós merecemos um futuro claro, Carlos. Davi e Léo também. É hora de parar de tentar viver em mentira, disse Leandro, aproximando-se do lado de Clara. Com um olhar determinado, nesse instante o ambiente parecia estar se desvanecendo, como se elas fossem sombras à espera de serem reveladas pela luz. Carlos respirou fundo. O que mais poderia acontecer? E se houvesse algo realmente profundo escondido ali? Algo que mudasse tudo?
Ele olhou para Davi e Léo, duas vidas entrelaçadas com promessas de um futuro que estava, até então, cercado de segredos. Está na hora de ouvir essa história, disse Carlos, sua voz agora firme. Ele se virou para Clara, a realidade começando a tomar forma. Conte-me tudo. Com o olhar fixo, Clara começou a falar. E cada palavra que saía de sua boca parecia mais pesada que a anterior. As revelações seriam devastadoras, mas estava disposto a enfrentar a verdade. Não só por sua sanidade, mas pela vida de Davi e Léo. Uma nova tempestade se formava. O futuro se desenrolava diante deles, como um livro aberto. Enquanto as sombras dançavam ao seu redor, a única coisa que Carlos sabia era que ele estava prestes a descobrir tudo, ou perder tudo de uma vez. Enquanto ele refletia sombriamente sobre as escolhas que fizera, uma pergunta pairava no ar. O que mais estava escondido? Os ecos dos erros do passado reverberavam, chegando mais perto. E assim terminamos esta saga. É seu momento de se envolver. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas, porque você precisa estar por dentro. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância dessas ações. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Vamos construir isso juntos!